É interessante a gente observar esse detalhe. Quem perseguia a Jesus era o povo dentro das religiões que dizia que estava servindo a Deus, que era de Deus. E Jesus agora vem com uma mensagem que desconstrói toda a estrutura religiosa, doutrinária, filosófica, de conceito de Deus que o povo vivia dentro da religião. A mensagem de Jesus desconstrói todo o ensino, toda a doutrina. Não era só dos fariseus, era dos saduceus, era dos escribas, era dos essênios, era dos... todos os grupos religiosos. Era de todo o sistema religioso. A mensagem de Cristo colocava por terra todo o entendimento que o povo estava vivendo, sendo ensinado. Aí por isso que houve um levantar contra Jesus. Porque estava incomodando o sistema onde os homens estavam dominando. Estava levando incômodo. Estava desmascarando. Estava contrariando o sistema. E os homens se levantaram furiosos, a ponto de desclassificarem Jesus, dizer que Jesus não era de Deus, dizer que Jesus era de demônio, dizer que Jesus operava por Beelzebu, dizer que Jesus era um falso profeta, dizer que Jesus era do diabo. Por quê? Porque eles não queriam que o povo desse ouvido, eles queriam desclassificar Jesus, eles não tinham como combater a verdade, eles não tinham como usar a palavra para entrar no confronto com a palavra, porque eles não iam resistir, porque eles estavam fora da palavra. É o que acontece hoje também com muitos religiosos que desfaz daqueles que pregam a verdade, incomodando esse conformismo religioso, colocando por terra toda essa mentira religiosa construída como doutrina para servir a Deus. Os líderes religiosos do século presente também se levantarão como oposição, perseguirão os verdadeiros profetas de Deus do século presente da igreja. Porque, aprenda uma coisa aqui. Aí alguém diz assim, irmão, mas tem ministério de profeta? Tem. Efésios 4:11 diz que Deus deu uns, Deus deu, foi Deus. Não é levantado dentro da igreja por homem não, amém? Deus deu uns para profetas, pastores, doutores, evangelistas. Agora, esse que Deus deu para profeta, pastor, doutor, evangelista, não é o ofício do Velho Testamento dos profetas não, viu? Não é nenhuma revelação extra que Deus vai usar esse profeta para trazer para a igreja não. Não é nenhum segredo do coração não. Deus revela. Mas esses profetas aqui, que Deus levanta aqui em Efésios 4:11, é aquele que Deus levanta para o ministério da palavra, para levar o povo, o ensino da profecia escrita. Não é para trazer profecia como no Velho Testamento, os profetas tinham aquele ofício que vinha para o povo trazer a palavra de Deus, que o povo não tinha conhecimento, porque não tinha ainda a palavra, a revelação escrita ainda preparada. Hoje nós temos. Deus hoje não fala mais através de profeta que nem era no Velho Testamento. Deus hoje fala através da sua palavra, pela qual Jesus trouxe essa verdade para a gente. Dá uma lidinha lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, versículo 1 e 2. Deus antes falou pelos seus profetas, e nesses últimos dias ele fala pelo Filho. É através de Cristo hoje que nós temos que ouvir, aprender de Cristo, da doutrina de Cristo. Tudo que Cristo nos revelou, nós temos que ouvir isso. E os profetas que Deus levanta hoje não é para trazer profecia de mistério extra, sobrenatural para o povo dentro de igreja. Isso tudo não passa de mentira, mas o povo não quer acreditar, porque o povo não para analisar a palavra. O povo não é prudente, não examina a palavra. O povo não quer saber de correção. O povo quer continuar no engano. Amém. Quer? Fiquem. Mas quem tem ouvido para ouvir, ouça e creia e saia desse meio enquanto é tempo. Deus levantou homens a quem ele capacitou, deu dons, deu
vocação, pastor, evangelista, profetas, doutores, apóstolos. Ele levantou, não foi para os apóstolos sair profetizando, não. Ele levantou os apóstolos para ir pregar o evangelho, para anunciar ao mundo aquilo que Cristo mandou. Ele não levantou apóstolo para estar na igreja dizendo: eis que Deus está dizendo, eis que eu sou Deus, eis que nesta noite eu te digo. Dá uma olhadinha aqui na Bíblia e me mostra um texto aí onde é que Paulo, Pedro, João se expressa dessa forma. Que nem hoje esses profetas, não é? Esses profetas de igreja aí, está aí dizendo: eis que eu sou Deus, eis que eu te digo, nesta noite eu te revelo. Estão usando do ofício dos profetas do Velho Testamento, que não existe mais. Esse ofício de profeta cessou. Deus não usa mais esse ofício. O que Deus usa é homem com sabedoria, que ele vocaciona para pregar ao povo a sua palavra. Os profetas, os apóstolos, os pastores, os evangelistas, os doutores, que Deus levanta, capacita, vocaciona, é para levar a instrução, a doutrina, a orientação, a correção da palavra, a profecia de Deus escrita, que já está tudo aqui que Deus quer que o mundo ouça. E creiam para que sejam salvos. Quer a direção de Deus? Vá buscar a doutrina, a instrução. Por ela, você é dirigido na vontade de Deus. Por isso que a igreja precisa ser doutrinada, ser instruída. Porque a direção de Deus, a orientação de Deus, não está dentro de profeta. Está na palavra para ser doutrinada, instruída, levada ao povo o ensino, para o povo se guiar, andando na direção de Deus. Por isso que o povo hoje está apostatando da fé. Por isso que o povo hoje está perdendo-se da direção de Deus. Por isso que o povo hoje está vivendo o anátema. Porque estão sendo guiados por outra voz. Não é pela palavra, não é pela doutrina de Cristo. Então, a mensagem do Evangelho incomoda isso. Se você pegar a palavra de Deus e começar a ministrar ela, ensinando o povo ela na igreja, você vai ter que tirar do culto esses profetas, fechar a porta para eles, esses apresentadores de poder de Deus nos púlpitos, esses estrelas de púlpito. Se você começar a ler as escrituras e começar a aplicar para a igreja que você é pastor o ensinamento da Bíblia, você tem que parar de fazer campanha, você tem que parar de fazer pacto, voto, você tem que parar de ensinar o povo a subir monte para buscar a Deus. Se você aplicar para a igreja que você é pastor o ensino, a doutrina de Cristo, você tem que ensinar o povo que não é casa de Deus, igreja, que o povo tem que ir para lá adorar. O povo tem que saber, tem que ser ensinado que ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se você que é pastor começar a ensinar o povo a Bíblia, você vai ensinar o povo que tem que contribuir voluntariamente, não é a obrigação de dar dízimo. Se você ensinar o povo o que está na palavra de Deus, na doutrina de Cristo, compromissado com ela, você vai ter que orientar o povo que o local de adoração não é indo para a igreja passar 2 horas de culto, é na sua vida, no seu viver, no dia a dia, louvando e adorando a Deus no seu ato, nas suas atitudes, no seu pensamento, nas suas ações, reações, intenções. Isso é adorar a Deus, onde eu me submeto à palavra dele. Se você que é pastor começar a ensinar para essa igreja que você está aí, conduzindo no ensino, Deus permita que seja da palavra, Deus permita que seja a doutrina de Cristo, porque se não for, e se você começar a assumir um compromisso com Cristo, com o Evangelho, e passar a ensinar essa igreja que você está aí, na frente liderando, na doutrina de Cristo, você vai ter que tirar todos esses movimentos que você criou, porque você vai agora colocar a igreja numa reta doutrina, numa instrução verdadeira, que edifica, que fortalece, que faz o crente andar reto, firme no Senhor. Vai tirar todo esse todo esse anátema, todo esse paganismo, todo esse vento de doutrina, todo esse evangelho anátema que o povo hoje tem vivido e aprendido dentro das igrejas. Mas se você insistir em continuar com esse evangelho anátema e levando o povo a viver essas práticas vãs, aí você vai se aborrecer com um pregador igual a mim. Você vai se aborrecer
com um pregador que prega a verdade do Evangelho. Porque se você chamar um pregador compromissado com a verdade do Evangelho, ele vai levar uma doutrina na tua igreja, que a tua igreja vai ficar agora espantada de ver o ensino que nunca recebeu dentro dessa igreja. Porque não foram instruídos com a verdade do Evangelho, por onde são bem-aventuradas. Aí incomoda, aí você não quer mais. Aí você fecha a porta para esses pregadores. Aí você priva o povo de receber a palavra pelos compromissados com o Evangelho, por aqueles que Deus levantou verdadeiramente como profeta para conduzir a igreja na instrução da palavra para edificar. Aí você fecha a igreja para os verdadeiros pregadores de Deus e abre a tua igreja e coloca no púlpito da tua igreja, porque não é de Deus. Porque se fosse de Deus, você não dominava com a tua prepotência, arrogância e com a tua autoridade. Você, se fosse de Deus, você levava o povo a se submeter a Cristo, a palavra, não a você, no que você quer que o povo viva. Aí esses pastores não abrem a igreja para os pregadores que têm compromisso com a palavra. Eles querem pregador de movimento que crie sobrenatural, que pregue aquilo que o povo quer ouvir, que agrada ao povo, que faz o povo voltar no próximo culto, na próxima campanha, ir para o pacto, e buscar a bênção, e buscar a vitória. Porque se tiver um pregador compromissado com o Evangelho, vai ensinar o povo que o povo tem que assumir um compromisso com Deus, através da palavra e não com a igreja. Não com o pastor, é com a palavra, com Cristo. Aí a mensagem incomoda, irmão. A verdade do Evangelho incomoda. Por isso que Jesus, ele disse, o mundo se aborrece comigo, porque eu testifico que as suas obras são mais. Jamais eu, compromissado em pregar a verdade do Evangelho, pelo qual fui chamado com esse ministério, vocacionado para levar a doutrina e a instrução da palavra, eu vou me acomodar para mim ser conivente dentro de uma igreja, para que eu possa ter o púlpito para pregar, para que eu possa voltar no próximo domingo, para que eu possa ter agenda nessa igreja, para que eu possa agradar o pastor. Eu vou me acomodar a estar instruindo o povo a viver dentro de campanha, dentro de pacto, dentro de voto. Eu vou me acomodar para ensinar o povo vã. Vou não, meu irmão. Eu tenho compromisso com o reino de Deus. Meu chamado foi para pregar a palavra. Não foi para agradar a multidão, nem tampouco para buscar oportunidade dentro de igreja, ministério de homem. Eu sou a igreja. Eu fui chamado como membro dessa igreja para edificar o corpo de Cristo com a doutrina, com a instrução, com a correção, com a orientação da palavra de Deus. Eu sou membro dessa igreja. Como membro, eu tenho a obrigação de trabalhar para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja universal, e não para o crescimento do reino do homem, que é a igreja local. Onde as pessoas trabalham em pró da igreja, do ministério do homem, como ele quer. Olha, aqui é assim, aqui tem que seguir essa linha de pensamento. A igreja aqui, a doutrina é essa. Não, meu irmão, a doutrina para a igreja de Cristo, seja qual for o ministério, tem que ser a doutrina apostólica. Não pode usar doutrina paralela, não pode usar autoridade de pastor, não pode usar pensamento de pastor, não pode usar o critério que o pastor quer e determina na igreja. A igreja de Cristo, Cristo é a cabeça, então seja pastor, quem for, tem que submeter-se à palavra, tem que andar na palavra, tem que estar sobre a autoridade da palavra. E a congregação, os irmãos, tem que vigiar, porque são chamados para ser guiados por Cristo, submisso à palavra dele. Não é dentro de ministério por homem algum. O homem que está no meio da congregação, se ele não condiz, não governa bem a congregação, não ensina conforme a doutrina de Cristo, não receba, não seja guiado, não se submeta à direção de ensino desse homem, porque ele vai fazer você tropeçar. Seja prudente. Você é cristão, foi chamado para seguir a Cristo, não é igreja, ministério de ninguém. Esteja no ministério que tenha compromisso com Cristo, com a palavra. Esteja no ministério onde Jesus é o pastor presidente desse ministério. Esteja no ministério onde Jesus é o pastor soberano desse ministério. Esteja no ministério onde todos estão cativos, submissos, dentro da autoridade de Cristo, não de homem. Porque se você estiver no ministério de homem, você vai estar submisso ao homem, vai perder a visão do alto. A mensagem do Evangelho incomoda. Os verdadeiros profetas não são aceitos pelo povo. Lembra de Jeremias? Foi levantado por Deus para pregar o povo de Deus, o povo de Judá,
o povo não aceitou Jeremias. Por quê? Porque o povo estava sendo instruído, conduzido por falsos profetas que pregavam